Fala galera, beleza? Então, canal Beto História e o assunto de hoje vai ser corrupção. Aí você vai falar assim, mas Beto, o último vídeo você já fez sobre corrupção. É verdade, falamos aí sobre o caso do governador Witzel. Mas hoje eu estou aqui para falar de Fernando Collor de Mello, abordar a história do caçador de Marajás. Então vem comigo, vamos lá. Primeiramente, o ano é 1989. E depois de quase 30 anos, você vai ter voto direto para presidente, com uma lista interminável de candidatos, né? Enéas, Ronaldo Caiado, né? Lula, Brizola, Collor, Mário Covas, Ulisses Guimarães, uma lista interminável, né? Fernando Gabeira, de candidatos. Podemos falar que a eleição ficou entre 3 pessoas, né? Aquele primeiro turno ali ficou em 3 pessoas. Primeiro, você vai ter o Brizola, pelo PDT, né, onde você vai ter ele com uma boa votação, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul ele já tinha sido governador e no Rio de Janeiro também, então uma boa base eleitoral aí do Leonel Brizola. Lula, que vai ter uma base, né, sindical, que vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, e Fernando Collor de Mello pelo PRN, um partido, né, pequeno, criado nas últimas horas para lançar o Collor como candidato a presidente. Ele que vai ser ex-governador, né, de Alagoas, vai se chamar, né, o caçador de Marajás, aquele que vai acabar com a corrupção, aquele que vai acabar com funcionários públicos que recebiam altos salários sem trabalhar. A grande questão é, galera, a votação acontece no primeiro turno, e o Brizola vai perder por pouquíssima diferença para o Lula. Então vai acabar sendo primeiro lugar Collor, segundo lugar Lula. E daí o segundo turno. Olha para cá. No segundo turno você tem a grande imprensa do Brasil, né, com uma clara preferência. Fernando Collor de Mello é colocado aqui, né, ao lado aqui de uma forma icônica, com a faixa, né, presidencial, colocado aqui com imagens, né, de um grande herói. Collor vira febre nacional, então a grande imprensa vai escolher um lado, né? Vai escolher o lado do Fernando Collor de Mello, que tinha um passado relacionado à própria ditadura. O Collor, antes de ser governador de Alagoas, ele tinha sido prefeito biônico de Maceió, quer dizer, escolhido pelo presidente da época para ser prefeito de Maceió. Ele que era de uma família tradicional de Alagoas. Já o Lula não, né? Ligado ao PT, ao movimento sindical, à CUT, o Lula representava o novo, a mudança, o socialismo. Você tinha vínculos do PT em 89 com a União Soviética. Eram momentos ainda de Guerra Fria. Então o Lula com certeza seria a mudança e o Collor seria uma certa continuidade com o passado. Mas a campanha eleitoral não foi bem assim. O Collor, um cara novo, se apresentou como uma novidade. E a campanha do Collor foi muito bem feita, né? Você vai ter, né, ele fazendo o V da vitória, aí você tinha raios verdes e amarelos saindo, né, da propaganda eleitoral contornando o país, um marketing político que jamais tinha sido visto no Brasil até então. E você vai ter o Collor, né, com aquela ideia do novo, né, por exemplo, andando de jet ski. Então, ele apareceu andando de jet ski, né? Que é um pouquinho que é um presidente que sabe andar de jet ski, né? Mostrava o Collor lutando karatê, né? Poxa, olha só, ele luta karatê. Mostrava que o Collor era um cara educado, tinha uma alimentação. E sempre a grande imprensa passava aquela ideia, né? Tá vendo? Olha só, o Lula. Esse cara barbudo aí, nem usa um terno direito, esse cara aí que deve com certeza tomar cachaça. Então a imprensa, ela estereotipou o Collor como novo e colocava o Lula como sendo um velho político. Lula, que tinha sido o deputado federal mais votado, né, da Constituinte, né, da formação da Assembleia Constituinte de 86 para fazer a Constituição de 88. Enfim, o que acontece nesse momento, né? O empresariado fica com medo do Lula, a grande burguesia fica com medo do Lula, vão fazer um discurso, né, de terrorismo em relação ao PT, falando que o PT ele poderia transformar o país, né, num socialismo, num comunismo, e aí você vai ter um sequestro de um empresário chamado Abílio Diniz. E esse sequestro, feito, né, por terroristas chilenos,
acabou sendo colocada a foto dos caras que foram pegos com a bandeira e camisas do PT. O delegado do caso obrigou os caras, os sequestradores, tirarem a foto com a bandeira e com a camisa do PT. Não bastasse esses tipos de manipulação, ataques pessoais, né, diretos ao Lula, né, falando que o Lula batia em mulher, que o Lula era abortista, que o Lula, né, era pedófilo, ataques pessoais. Para você ter uma ideia, até uma ex-namorada do Lula acabou indo na propaganda eleitoral do Collor, né, um nível baixíssimo de campanha eleitoral. Com tudo isso, havia ainda um empate técnico. O Brizola, ele tinha conseguido transferir, de certa forma, os seus votos para o Lula. E a eleição estava incerta. Tivemos um primeiro debate na Band, onde o Collor se saiu muito bem, e o Lula também, não foi mal. E nós tivemos o debate final, que vai ser na Rede Globo. E aí, meus amigos, esse debate final vai dar o que falar até hoje. O debate acontece, né, muito tarde, um dia de semana, muito tarde. Poucas pessoas conseguiram assistir o debate na íntegra. E aí, o Jornal Nacional, a Globo, né, que é um partido político, né, não podemos esquecer disso, né? A Globo sempre vai interferir na política brasileira, ela é um partido político, ela vai nitidamente fazer uma reedição do debate, ela vai editar o debate para passar um resumo no Jornal Nacional. Só que esse resumo é vexatório, porque é um resumo que claramente favoreceu ao Collor. Aí você pergunta, não, Beto, para com isso aí. Não, você está colocando, né, coisas na minha cabeça, não tem nada a ver isso, não. Você pode pesquisar, tá? O próprio vídeo que está no YouTube do Boninho, diretor da época, admitindo a manipulação do debate a favor de Fernando Collor de Mello. Resultado, com aquele resumo do debate, ficou claro para a população brasileira que estava ainda indecisa que o Collor era mais bem preparado do que o Lula. Quando os votos caíram nas urnas, né, a diferença entre Collor e Lula foi muito pequena. E provavelmente aquele debate ajudou a essa vitória de Fernando Collor, o caçador de marajás, que ia acabar com a corrupção no país. Só tem um detalhe: Collor assume, e ele já tinha jogado na campanha eleitoral que Lula era socialista e que Lula, é sério gente, que Lula era socialista e que Lula ia confiscar a poupança. Adivinha? Primeira medida do governo de Fernando Collor de Mello. O dinheiro sumiu, a Veja publicando, né? Collor toma posse, né? Aqui, ó, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. A primeira medida do governo do Collor vai ser o Plano Collor, o confisco da poupança. Isso porque ele falava que o Lula que ia tomar a poupança. Prestou atenção? Pior do que isso, né? Ele sofrerá o impeachment por causa de um esquema de corrupção.